Bíblia Israelita Completa, Shemuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 14. Aconteceu um dia que Jehoshafate, filho de Shaul, disse ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos Filistim, que está do outro lado. Mas não o fez saber a seu aba. Ora, Shaul estava nas extremidades de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. E Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, correndo de Arro em Siló, trazia o éfode. E o povo não sabia que Jehoshafate tinha ido. Ora, entre os desfiladeiros pelos quais Jehoshafate procurava chegar à guarnição dos Filistim, havia um penhasco de um e de outro lado. O nome de um era Bozes e o nome do outro Sené. Um deles estava para o norte, defronte de Miquimás, e o outro para o sul, defronte de Gibeá. Então disse Jehoshafate ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Acaso operará Yahweh por nós? Porque para Yahweh nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Ao que seu escudeiro lhe respondeu: Faze tudo o que te aprouver. Segue, veja, acaustos e sacrifícios a Yahweh. Disse Jehoshafate: Passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem: Parai até que cheguemos a vocês, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Se porém disserem: Subi a nós, então subiremos. Yahweh os entregou em nossas mãos, e isso nos será por sinal. Então ambos se descobriram a guarnição dos Filistim, e os Filistim disseram: Já os Binei Abraham estão saindo das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição disseram a Jehoshafate e a seu escudeiro: Subi a nós, e vos ensinaremos uma coisa. Então disse Jehoshafate a seu escudeiro: Sobe atrás de mim, porque Yahweh os entregou na mão de Israel. Então trepou Jehoshafate de gatinhas e o seu escudeiro atrás dele, e os filisteus caíam diante de Jehoshafate, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Esta primeira derrota, em que Jehoshafate e o seu escudeiro mataram uns 20 homens, deu-se dentro de meia geira de terra. Pelo que houve tremor no acampamento, no campo e em todo o povo. Também a própria guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra estremeceu. De modo que houve grande pânico. Olharam as sentinelas de Shaul e Gibeá de Benjamim, e a multidão se derretia, fugindo para cá e para lá. Disse então Shaul ao povo que estava com ele: Neste momento, contai e vede quem é que saiu no meio de nós. E contaram, e nem Jehoshafate nem o seu escudeiro estavam ali. Então Shaul disse a Aias: Traze aqui a Arão do Criador, pois naquele dia estava Arão do Criador com os Binei Israel. E aconteceu que, estando Shaul ainda falando com o Cohen, o alvoroço que havia no acampamento dos Filistim ia crescendo muito. Pelo que disse Shaul ao Cohen: Retira a tua mão. Então Shaul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à guerra. E no meio dos Filistim, a espada de um era contra o outro, e houve muito grande derrota. Os Ivrim, que estavam dantes com os Filistim, e tinham subido com eles ao acampamento, também se ajuntaram aos Binei Israel que estavam com Shaul e Jehoshafate. E todos os homens de Israel que haviam escondido na região montanhosa de Efraim, ouvindo que os filisteus fugiam, também os perseguiram de perto na guerra. Assim Yahweh livrou a Israel naquele dia, e a guerra passou além de Bet-Aven. Ora, os homens de Israel estavam já exaustos naquele dia, uma vez que Shaul conjurava o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de comer. Mas todo o povo chegou a um bosque, onde havia mel à flor da terra. Chegando o povo ao bosque, viu correr o mel. Contudo, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. E Jehoshafate, porém, não tinha ouvido quando seu aba conjurava o povo, pelo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e ao chegar a mão à boca, aclararam-se os olhos. Então disse um do povo: Teu aba solenemente conjurou o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão
e o povo ainda desfalecia. Pelo que disse Jeoshafate: Meu Abba tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto maior não teria sido a derrota dos filistins se o povo hoje tivesse comido livremente do despojo que achou de seus inimigos. Feriram, contudo, naquele dia os filistins, desde Miquimás até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo e tomou ovelhas, bois e bezerros, e degolando-os no chão, comeu-os com o sangue. E o anunciaram a Shaul, dizendo: O povo está pecando contra Yahweh e comendo carne com o sangue. Respondeu Shaul: Procedestes deslealmente. Trazei-me aqui já uma grande pedra. Disse mais Shaul: Dispersai-vos entre o povo, e dizei-lhes: Trazei-me aqui cada um o seu boi, e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui, e comei, e não pequeis contra Yahweh comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um o seu boi, e os degolaram ali. Então construiu Shaul um altar a Yahweh. Este foi o primeiro altar que ele construiu a Yahweh. Depois disse Shaul: Desçamos de noite atrás dos filistins, e despojemo-los até o amanhecer, e não deixemos deles um só homem. E o povo disse: Faze tudo o que parecer bem aos teus olhos. Disse, porém, o Corrém: Cheguemo-nos aqui, o Eterno. Então consultou Shaul o Eterno, dizendo: Descerei atrás dos filistins. Entregá-lo-ás na mão de Israel? O Eterno, porém, não lhe respondeu naquele dia. Então disse Shaul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este erro. Porque, como vive Yahweh, que salva a Israel, ainda que seja em meu filho Jehoshafate, ele será morto. Mas de todo o povo ninguém lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vocês estareis de um lado, eu e meu filho Jehoshafate estaremos do outro. Então disse o povo a Shaul: Faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou Shaul a Yahweh, o Eterno de Israel: Mostra o que é tzadik. E Jehoshafate e Shaul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Shaul: Lançai a sorte entre mim e Jehoshafate, meu filho. E foi tomado Jehoshafate. Disse então Shaul a Jehoshafate: Declara-me o que fizeste. E Jehoshafate declarou, dizendo: Provei na Emete um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Veja-me pronto a morrer. Ao que disse Shaul: Assim me faça o poderoso, e outro tanto, se tu certamente não morreres, Jehoshafate. Mas o povo disse a Shaul: Morrerá acaso Jehoshafate que operou esta grande salvação em Israel? Tal não suceda. Como vive Yahweh, não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com o Eterno fez isso hoje. Assim o povo livrou Jehoshafate para que não morresse. Então Shaul deixou de perseguir os filistins, e estes foram para o seu lugar. Tendo Shaul tomado o Malhute sobre Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os Melerrim de Zobá e contra os filistins. E para onde quer que se voltava, saía vencedor. Houve-se valorosamente, derrotando os amalequitas e libertando Israel da mão dos que o saqueavam. Ora, os filhos de Shaul eram Jehoshafate, Isvi e Malquissua. Os nomes de suas duas filhas eram estes: o da mais velha, Merabe, e o da mais nova, Mical. O nome da mulher de Shaul era Ainoã, filha de Aimás. E o nome do chefe do seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Shaul. Quis, Aba de Shaul e Ner, Aba de Abner, eram filhos de Abiel. E houve forte guerra contra os filistins por todos os dias de Shaul. E sempre que Shaul via algum homem poderoso e valente, o agregava a si.